Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todas, todos. Mário. Fala, Mário. Daniel. Boa noite. Fala, Daniel. Tudo bem? Boa noite. Quer que eu centralize mais a imagem? Por favor, baixe um pouquinho a câmera. Isso, está ótimo. Está me ouvindo bem? Sim. Eu estou te ouvindo bem e eu estou com um problema técnico, que é o seguinte, eu estou sem fone, então vou no Gogó, peço perdão se eu falar um pouquinho alto, mas pifou, então eu vou como se a gente estivesse aqui, estamos a 500 metros um do outro, como se estivesse gritando aqui na janela. Sim. Não, eu também estou aqui. Mas, enfim, se está inteligível, o pessoal também nos sinaliza aí se tiver algum problema técnico. Mas é sempre um prazer conversar contigo. É um prazer intelectual e pessoal. Então, te agradeço muito aí por ter aceito o nosso convite para conversar hoje sobre o Marighella, né? Sobre aí o teu livro, a tua biografia referencial, né? Que é o Marighella. É sempre um prazer ser um amigo aqui da Leonardo da Vinci, um cliente assíduo, lançou o seu último livro, vou falar dele depois também, sobre Lutas e Lágrimas, recorde de vendas aqui, um dos livros que mais venderam aqui nas nossas noites de autógrafos, no distante 2019, né? E então é um prazer estar conversando contigo, a gente tem muito assunto para falar hoje, né? E falar primeiro, fazer o nosso comercial aqui, né? O livro do Mário está aqui, aparece invertido, né? Na câmera, Marighella, biografia do militante comunista, guerrilheiro, né, a sua última fase, Carlos Marighella, está disponível com autógrafo nominal. O Mário vem aqui frequentemente, como ele disse, ele trabalha aqui perto, e autografa os livros nominalmente, a gente espera alguns dias, enfim, e envia para as pessoas, tanto o Marighella quanto o Sobre Lutas e Lágrimas. É uma biografia de 2018, um ótimo livro também, um livro com o calor, né, com a força do presente, né, a história do presente, né, e que dialoga com Marighella porque fala da nossa história, né, de permanências, né, de, enfim, questões estruturais, né, que não são ultrapassadas, que voltam, né, e voltaram com muita força aí nesse período triste, né, que nós temos vivido na história brasileira, mas não inédito, né, agora com novas características. É um livro, enfim, que eu recomendo a todos, uma biografia de 2018, tem muita antecipação aqui, né, muitas das coisas que nós vivemos, ao contrário do que alguns dizem, estavam bem sinalizadas. Mas hoje nós vamos falar, esse é o Sobre Lutas e Lágrimas, também você pode comprar autografado na Da Vinci. Aliás, um grande sucesso, um grande hit desse momento, é uma ação que nós fizemos, que é a sexta para o Dia dos Namorados, né? Que é a Delírio Comunista. E ela vai o livro do Marighella, vai o livro de outro amigo nosso, que é o Rubens Casara, que lançou um livro excelente. Fizemos uma live aqui na quinta passada, contra a miséria neoliberal. E outros itens, cervejas, etc. Então, quem tiver interessado, só acessar o nosso Instagram e o nosso site. Os dados estão na nossa bio. Mário, vamos ao que interessa. Você. Uma grande virtude do seu livro, né, que nem sempre encontramos em todas as biografias, mas encontramos em várias biografias, é que ele conta bem uma história. É um livro agradável de ler, é um livro que tem momentos muito altos, né, de emoção, né, eu diria até de thriller, né, principalmente ali nos capítulos do pré-golpe de 64, né, o Marighella como o fio condutor, mas no pré-golpe de 64, nesse contexto, e, claro, nos anos da luta armada, né? Apesar disso, não, com isso, você tem uma profunda pesquisa histórica, né? Tudo lastreado, é tudo verdade, né? Então você fez um trabalho bastante minucioso, bastante rigoroso, né? Eu vou colocar algumas perguntas aqui inicialmente, depois eu vou abrir para perguntas de quem está na nossa live. As pessoas podem ir colocando lá no final, eu resgato. Mas o seu livro, né, lançado no distante 2012, ele, num país um pouco diferente, embora
tenha as permanências, né? Os dilemas, né? As escolhas estruturais que nós não superamos, mas num país bastante diferente de 2012. Né? Hoje, são 9 anos, tá? De lançamento da primeira impressão que eu tenho aqui. Por que o Marighella continua falando? Por que o Marighella continua esse personagem tão odiado? Esse personagem tão vítima de silenciamento, né? Ou de falseamento. E isso nós conversamos até, né? Antes de definir a nossa live, sobre o tema, né? Quem foi Carlos Marighella? A pergunta é, quem é Carlos Marighella em 2021? Salve, Daniel. Salve o pessoal que está nos acompanhando. Quem chegou agora, eu falei no início, estou sem fone por problemas técnicos, então estou no gogó aqui, vou falar um pouco mais alto para que o som fique legal. Bom, já tive com o Daniel hoje de manhã, na Da Vinci, fui autografar alguns exemplares de livros e comprei o novo livro do juiz Rubens Casara, que o Daniel acaba de recomendar, e aproveitei que o doutor Casara estava na livraria e ganhei um autógrafo e uma dedicatória. Ô, Daniel, a parada é a seguinte, o tempo verbal me parece perfeito. Quem é Carlos Marighella e não quem foi Carlos Marighella. Não só por conta do Marighella Vive, que a gente vê nas camisetas e nos muros de todo o Brasil, mas porque a minha impressão é de que, nesse ano de 2021, 52 anos depois do assassinato do Marighella, o que é assassinato, gente? Porque pelo menos 29 agentes da ditadura, armados até os dentes contra um homem desarmado, não há confronto, nem com a Kathleen, não havia um confronto, né? Houve um assassinato, um homicídio, uma execução. 52 anos depois da morte do Marighella, ele parece provocar mais amor e ódio do que no auge da projeção mundial dele, que ocorreu no período de meados de 1967 até o assassinato dele em novembro de 69. E isso tem a ver, evidentemente, esse ódio, por que o Marighella incomoda tanto, né? Tem a contrapartida, Daniel, porque cada vez mais gente quer conhecer a história do Marighella. Eu acho que isso tem a ver com um duplo fator. O primeiro, as ideias que o Marighella cultivou e difundiu durante a vida dele. E segundo, as ações que ele empreendeu desde muito jovem, desde a vida cultural acadêmica, a famosa prova de física no ensino médio, respondida em versos rimados, até o recurso de tomarem um transmissor da Rádio Nacional, Federal, era a Rádio Nacional do Grupo Globo, em Piraporinha, em São Paulo, para divulgar um manifesto que tinha sido escrito por Marighella, são ações que inspiram muitas pessoas e provocam repulsa de outras pessoas. Em 2012, Daniel, quando o livro foi lançado, dizem, eu não sei, então, o Marighella, além de ter tido, continua tendo uma generosidade grande dos leitores, ele tem uma fortuna crítica generosa. Foi um livro que ganhou, dizem que é a biografia mais premiada da história do Brasil, ele tem 6 prêmios. Isso jamais ocorreria hoje no Brasil. Porque quando o Marighella foi lançado, finzinho de 2012, era muito comum militantes de esquerda pegarem um livro e dizerem: aqui está a história de um herói. E gente de direita pegava o livro e dizia, ficando uma direita civilizada, dizia: aqui está a história de um bandido. O que confrontava os olhares eram as opiniões dos leitores, das leitoras, o que cada um achava do Marighella. Logo, isso começa a mudar, e falar no nome Marighella provocava urticária nas pessoas, na intolerância, né? Se expandindo. Aqueles movimentos que são narrados em pormenor, porque o Marighella os viveu combatendo o nazifascismo nos anos 30 e 40, o integralismo no Brasil, eles vão reaparecendo. E aí tu pergunta, eu falo tu porque eu morei
na cidade do sul, do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, onde o Daniel nasceu. Eu falo mesmo, gente, tu vai, tu vem. Sei que está errado, mas Eu também. minhas tias que eram professoras no sul, falavam tu vais, tu vens, eu achava aquilo tão pernóstico. Mas é o seguinte... E no livro, um parêntese. No livro, tu usa muitos termos agauchados, né? Como japona, como pandorga. Quando tem a ver, quer dizer, quando os eventos estão acontecendo, por exemplo, no Nordeste, eu uso termos mais nordestinos. Não custa lembrar, né, como muita gente sabe, quando o Marighella foi jovem na Bahia, Marighella baiano, a Bahia não fazia parte do Nordeste, né? Isso vai ocorrer na década de 60. A Bahia era um estado do leste brasileiro. Mas quando os eventos ocorrem no Nordeste, eu uso muitas expressões nordestinas. Mas o Marighella foi muito ao sul. E o Partido Comunista Brasileiro teve uma presença muito forte no Rio Grande do Sul, inclusive o deputado eleito, federal, eleito para constituinte de 46, pelo PCB do Rio Grande do Sul, Abílio Fernandes, era um metalúrgico de Pelotas, né? Daniel fala, por exemplo, tem um capítulo que se chama Uma Pandorga no Céu, que eu não vou explicar porque é o epílogo, mas é uma cena que se passa no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não se fala pipa, arraia, papagaio, se fala pandorga, que tem uma força literária maior, e evidentemente eu explico que é uma pandorga, né? Sim. Mas voltando, Danilo, essa aversão e, ao mesmo tempo, a paixão, o reconhecimento pelo Marighella tem a ver com a trajetória dele, ideias e ações. Vamos comparar, assim, rapidinho. A gente tem um vice-presidente da República que disse na campanha eleitoral de 2018, eu lembro disso em Sobre Lutas e Lágrimas, que o 13º salário era uma jabuticaba, ou seja, uma jabuticaba, uma aberração que só existiria no Brasil. É mentira dele. É falso, informação falsa. Quem lutou na Constituinte de 46, junto com a bancada, sua bancada, seus correligionários comunistas, para a introdução do 13º salário do Brasil, então denominado, que eles chamavam de abono de Natal? O Marighella. Gente, nada caiu do céu. O 13º salário virou lei em 1962, depois de décadas e décadas de luta. A gente tem um presidente da República que já defendeu publicamente o emprego da tortura como instrumento de combate a oposicionistas. O Marighella, ele foi torturado em 1936 durante 21 dias, nas 3 primeiras semanas de maio de 1936. Aliás, quer dizer, dá para a gente passar horas fazendo essas comparações. O Marighella foi declarado pela ditadura o inimigo público número 1, e o governo hoje é tomado de viúvas da ditadura. Mas a gente pode ir a paixão, a aversão deste governo pela cultura, né? Marighella era um poeta, Marighella era um guri que, com 19 anos de idade, tratou em poema de uma grande questão existencial, que é a identidade, né? Ele escreveu um poema, que é uma odisseia pelo sertão baiano, Jeremoabo, Canudos, e pelo Saara africano. Ele termina assim: andei como o diabo, enfim, eis-me de novo aqui. Quero ver se descubro, se já me descobri. É outro papo, né? Eu acho que esse conhecimento, né, sobre a trajetória do Marighella, né, eu acho que a tua biografia coloca bastante, porque pega desde o nascimento, a vida dele, né, quer dizer, o que é bastante distintivo, né, e você trabalha isso no livro, acho que no livro dá para ter, embora uma parte importante seja de fato sobre esse protagonismo, né, na luta armada e aí a partir do golpe de 64, mas uma parte importante vem antes disso, com uma trajetória militante dentro do Partido Comunista Brasileiro, enfim, é que, ao contrário de outras lideranças, né, da velha guarda, né, do PCB, como o Luiz Carlos Prestes, como o João Amazonas, né, antes do Racha, enfim, o Jorge de Arruda, ele é um personagem bastante brasileiro, né, nesse sentido de... Ele é um personagem... Ele é um comunista que participa, né, das manifestações culturais brasileiras, né, gosta de carnaval, escreve poesia, alegre, né?
em contraposição, sem deixar de ser um militante rigoroso, ativo, que, enfim, cumpre as funções partidárias, dirigentes, né, em vários estados, viaja, vai para a União Soviética, faz curso de formação, mas não perde a ligação com o próprio povo. Né? A oposição disso podia ser o Prestes, né? Com aquela austeridade, né? Você mesmo disse que ele passou num apartamento, não lembro de quem, clandestino, acho que 3 meses, e o anfitrião dele não viu ele sorrir nenhuma vez, né? Então ele fugia um pouco do que era chamado do figurino clássico, né? Pelo menos do Partido Comunista até os anos 60. Então essa brasilidade, esse amor ao Brasil, essa identificação, melhor dizendo, né? Não amor, mas identificação com as manifestações populares, né? Quais fossem elas, é muito importante. E eu estou lembrado agora que ele se converteu também, né? Embora se declarando ateu, né? Ele se converteu, ele ficou clandestino durante um tempo também num terreiro de candomblé, né? São muitas coisas, né, Daniel? É o seguinte, eu acho, cara, que esse vínculo do Marighella com a vida cultural brasileira tem muito a ver com a Bahia. Sabe que um dos grandes dramas de biógrafos, de não ficção, de biografias jornalísticas como eu, muitas vezes são a infância e a adolescência do personagem quando não acontece nada. Pô, eu não posso reclamar do Marighella, nem do meu próximo biografado, Carlos Lacerda, porque a vida do Marighella é intensíssima. Marighella tinha dias de vida quando Salvador foi bombardeada, né, numa refrega entre o poder local e o poder federal. Então, a condição dele de filho de uma negra baiana, uma mulher filha de negros escravizados e neta de africanos escravizados, provavelmente de origem muçulmana, portanto malês, os malês cantados em 2019 pela Mangueira, no Samba Campeão, a letra da Manu maravilhosa, e o pai italiano, a vida na Bahia, isso marcou muito o Marighella, né? Marighella era um cara, história do foguetão extremista, né? Que os jornais chamavam assim, né? Marighella jogava panfletos com foguete para cair feito pingos de nuvens, né? E sobre manifestações integralistas, né? De extrema direita, que apareceram agora, né? Queimaram bandeiras ao Rio, atacaram a bomba, a sede do Porta dos Fundos. Aí Daniel às vezes me pergunta, como é que tu descreve tintim por tintim o Marighella montando um tal do foguetão extremista, cascateiro que tu é, quem vai numa das 2.560 notas sobre fontes descobre que eu encontrei o roteiro que ele fez, desenhado, tintim por tintim, de como fazer o foguetão, que depois ele distribuiu para mais militantes fazerem, né? Mas essa vida na Bahia marcou muito. Quer dizer, o Marighella na Bahia saía para o carnaval vestido de mulher, uma tradição. É o Marighella que vai no Carnaval do Rio, em 1947, organizar o bloco do PCB, o bloco da Mula Manca, né? É por causa do samba. Não me importa que a mula manque, eu quero rosetar. Rosetar é um verbo que tem vários sentidos, né? E ele organiza o bloco da Mula Manca. Marighella, por gostar de literatura e fazer poesia, Marighella era o cara que na prisão política da Ilha Grande, durante o Estado Novo, ditadura do Getúlio Vargas pró-Terceiro Reich, pró-Hitler, o Marighella participava de montagens teatrais, né, dos presos políticos. Então, isso vai marcar muito o Marighella. É um cara profundamente ligado à vida popular. Então, uma curiosidade, gente. Outro dia eu vi aí que vai ter uma live tal do Armandinho. Bom, trio elétrico, né? O trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar. Osmar Macedo, pai de Armandinho Macedo. Bom, Osmar, quem bolou aquela... Quer dizer, o trio elétrico foi criado por Dodô e Osmar. Onde Osmar estagiou, foi iniciante para entender de mecânica, e esse conhecimento é decisivo para criar o trio elétrico na Bahia. Ele foi garoto aprendiz na oficina mecânica do seu Augusto Marighella, pai do Marighella. O pai do Marighella era um inventor maluco, tipo, como eu escrevo, né, um professor Pardal Avan Laletro. Dizem ainda tinha inventado o personagem do professor Pardal. Então, olha só, o cara tinha problema para abastecer a caixa d'água em casa. Ele tinha 8 filhos, né? Então, Ana Maria Rita era um pai de 8, 4 meninas e 4 rapazes. Aí, ele inventou tipo uma roleta de ônibus que todo mundo que entrasse na casa dele tinha que passar por essa roleta. Imagina 8 filhos, né? A quantidade de gente que ia lá. Aí cada um que passava bombeava a água lá para o alto, né?
E isso vai marcar o Marighella, né? O Marighella, Daniel, tu vê na Rádio Libertadora, segundo semestre de 69, Marighella já declarado desde novembro de 68, o inimigo público número um. Uma das músicas de fundo da Rádio Libertadora é o Samba da Bênção, Vinícius e Baden. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Eu vou cantar aqui porque o mico tem limite, né? Mas quer dizer, a vida do Marighella. Aliás, uma curiosidade, Daniel, sabe que o desafio do biógrafo, do jornalístico, é não ser raso, né? Ou seja, ter densidade, mas o maior desafio, ao contrário da biografia ensaística, o maior desafio do biógrafo jornalístico é contar o que o seu protagonista fez, disse, e, na medida do possível, o que ele sentiu e pensou. E não analisar, interpretar a trajetória do protagonista. Isso é o desafio maior da biografia acadêmica. Então, eu estava ouvindo outro dia, tem um capítulo do livro, quem leu sabe, Ciro Monteiro assalta o banco. Marighella participou em 1968 a 69, não vou lembrar agora, está no livro de um assalto ao banco, numa esquina da Avenida Angélica, em São Paulo, e uma testemunha falou, era um cara igualzinho o Ciro Monteiro. Ciro Monteiro era um grande cantor, tinha acabado de pegar, acho que, lugar no festival de sambas, com o samba do Cartola, tive sim. E é o seguinte, eu estou falando de Ciro Monteiro porque outro dia eu ouvi, atrasado, me desculpem, né, a gravação nova da Ludmilla para Beija-me, que é a trilha da novela das 7 da Globo, né? E o grande era uma gravação de grande sucesso do Ciro Monteiro. Eu vou contando essas coisas, né? Que a pessoa reconheceu Marighella como Ciro Monteiro tinha gravado Cartola, que, aliás, o Cartola participara em 1947 no Morro da Mangueira, da Estação Primeira, dos festejos do Carnaval organizados pelo Jornal do Partido Comunista Brasileiro, que é um partido legal. E aí, quem organizou o Carnaval naquele ano foi a imprensa popular, o Jornal do PCB. Fez tanto sucesso o Carnaval que a Polícia Política do Distrito Federal, mais tarde seria o nome de DOPS, organizou uma liga pirata para começar a organizar o Carnaval. Foi assim, na origem, em 47, quem promoveu e organizou o desfile das escolas de samba no Rio foi o Partido Comunista. Agora não me lembro de cabeça se deu Portela ou deu Mangueira, mas no livro eu conto. Legal. Essa retomada também, essa força, né, do Marighella, claro, aliada ao nosso contexto político, né, o acirramento e essa guerra, o que alguns chamam de guerra cultural, né, e o reavivamento do fantasma do comunismo. Aliás, vi uma propaganda de campanha agora muito boa, né, do candidato Pedro Castilho, do Peru, né, que eram, de fato, os fantasmas do comunismo. Né? Basicamente, eles são aplicáveis em qualquer situação, em qualquer tema. Né? Isso foi a fala aí que se popularizou também do delírio comunista. Mas voltou também, ajudou, né, com bastante força, o filme do Wagner Moura, que é baseado no teu livro. Né? Quer dizer, ele se baseia, de fato, na pesquisa, enfim, no que você apurou e pesquisou. Como é que você está vendo, assim, de forma breve, né, todo esse movimento, né, de boicote ao filme? Né? O filme não consegue estrear, o filme sofre todo tipo de impedimento. Claro que a pandemia agora, nesse ano de 2020, impediu, mas eu queria que você desse um panorama, assim, por que o filme não estreia aqui? Estreou agora, eu vi pelo menos um letreiro, né, em Portugal, não sei se foi você que divulgou. Alguém está informando aqui que foi a Portela campeã em 47, o Antônio 78. Tá? E como é que você Valeu, vê... Antônio. Como é que você vê enfim, o que o filme está sofrendo? Bom, Daniel, tu pede uma resposta breve, eu vou dar. Você já viu o filme, história né? longa. Oi? Você já viu o filme? Eu vi em tela grande no início do ano passado. Bom, cronologia. De 2003 a 2012, eu escrevo a biografia. Lanço em outubro de 2012. No Natal de 2012, a Maria Marighella, grande atriz, gestora cultural, agora vereadora em Salvador, pelo PT. e antiga colega do Wagner na UFBA. O Wagner fez jornalismo, acho que a Maria fez arte, né? O Wagner foi colega de turma, de faculdade, do Jean Willis. Estudaram na UFBA, no jornalismo, lá na comunicação, Facom, na mesma época. Então, ela deu para ele o livro e falou, cara, tu não quer fazer um longa? Essa é a história que
pô, tu tem que contar. Ele pegou, se encantou com o livro, eu cedi para ele os direitos de adaptação, junto para ele, para a produtora O2 Filmes, do cineasta Fernando Meirelles. Foi muito difícil captar recursos para filmar a história do Carlos Marighella, já estava sendo, e na raça e na coragem o filme foi filmado em dezembro de 2017, janeiro, fevereiro de 2018, na Bahia, no Rio, sobretudo em São Paulo. O filme estreou em fevereiro de 2019 no Festival de Berlim, dos 3 festivais mais importantes do mundo. Foi super bem acolhido, né? Ficam aí esses partidários das trevas neonazifascistas dizendo que o filme não ganhou nenhum prêmio em Berlim. Claro que não ganhou, o filme participou na condição honrosa de hors concours, que significa fora de concurso. Se Marighella ganhasse um prêmio participando fora de concurso, seria o primeiro caso em todos os tempos, incluindo o cinema e os concursos de fantasia aqui com Evandro, Clóvis Bornai. Hors concours, não está concorrendo. Aliás, Seu Jorge já ganhou 2 prêmios de melhor ator em 2 festivais importantes, na Itália e na Índia. Bom, a parada é a seguinte, houve todo um esforço do governo Bolsonaro para dificultar a estreia do filme, não declarando formalmente estar censurado, mas asfixiando as condições materiais que permitiriam o lançamento do filme. Chegou a ser marcado para novembro de 2019, teve que ser adiado, e quando se marcou para 2020 a estreia, veio a pandemia, até agora o filme não conseguiu estrear, já foi exibido em mais de 50 países do mundo. Em Portugal o filme está em cartaz, né? Em países como os Estados Unidos, ele já passou em dezenas de cidades, até no streaming nos Estados Unidos. E no Brasil, se a pandemia permitir, o filme chega aos cinemas no dia 4 de novembro, no aniversário de 52 anos do assassinato do Marighella. Bom, e o filme, de fato, o meu livro é dividido em 3 partes. 40% do livro compõe a terceira parte, que é a história do Marighella na luta armada, e o filme se baseia nessa terceira parte e no prólogo, na abertura do filme, que é o evento de 9 de maio de 64, aqui no Rio, no Cineesc Tijuca, em que o Marighella foi baleado também, estava desarmado. A diferença, quer dizer, além do que eu faço ser jornalismo e, do ponto de vista narrativo, literatura, o Wagner ter feito o filme, outra arte, cinema. O meu livro é um livro de não ficção. Até uma se o Marighella coça o ombro, é porque tem uma fonte documental ou testemunhal. E o Wagner fez um filme de ficção baseado em fatos reais. Então, quem lê o livro sabe que o filme conta o assalto ao pagador, conta o episódio do cinema, conta o Marighella assaltando o banco, conta como um guerrilheiro é morto na tortura, gritando: os que estão matando um brasileiro, estão matando um patriota. Fala da repercussão, né, da divulgação do manifesto lido na Rádio Nacional, mas é um filme de ficção, ele tem licenças narrativas. O meu livro, não. Ele não tem nada inventado. Toda a criatividade dele se resume à apuração, entrevista pode ser uma arte, por exemplo, e a maneira de contar a história. Uhum. Sim, você fez mais de, se não me engano, 250 entrevistas, né? 256. 256 entrevistas, além, evidente, da pesquisa em arquivos, de, enfim, material iconográfico, etc. Então tem uma questão sobre isso aqui que é algo que você já comentou, que eu acho bem interessante. Mas eu quero voltar aqui. Tenho mais 2 perguntas aqui, depois preparei uma finalização, mas nós vamos abrir para perguntas aqui, vou recuperar aqui da nossa turma aqui, dos nossos amigos que estão acompanhando essa conversa com o Mário. Um período que eu acho muito, muito curioso, de certo modo, mas muito intenso, que para mim você trabalha, mas para mim ainda está um pouco nebuloso, né? Foi essa transição, essa longa transição do Marighella, né? O Marighella ficou, se eu estou lembrado, 36 anos filiado ao PCB, não foi isso? Ele entrou formalmente para o PCB, como provam os arquivos de Moscou, a autobiografia dele, em 1934, e saiu rompido, expulso pelo PCB, e ele também pedindo as contas, em 1967. Foram 33 anos de militância no PCB. 33 anos de militância.
um homem formado, enfim, nas regras, né, na identidade rígida, né, do militante comunista dos anos 30, né, dos anos 40, um militante comunista disciplinado, né, destacado, né, desde sempre, que cumpriu funções dirigentes importantes, teve delegações importantes, que teve contato com o movimento comunista internacional, que foi para a União Soviética, enfim, formado nisso, entrou bastante jovem, né? Teve pensando em montar uma linha, né? Teve que você narra isso bem, né? Que não afetou só ele, né? Afetou, enfim, todos os partidos comunistas do mundo todo, né? Provocou cisões, inclusive, entre dentro dos partidos, no movimento comunista, no alinhamento dos países também do bloco socialista, enfim, ou dos países socialistas, né? Que foi o informe do Khrushchev, relatando, enfim, os crimes, né, do período do Stalin, né, na União Soviética. Você narra que o Marighella chorou, né, durante dias, enfim, e tem episódios assim. Foi um baque bastante grande, né, muita gente saiu do partido, houve essa crítica, houve esse debate interno, porque de fato havia um alinhamento total, né, e uma oposição contra qualquer crítica, né, havia de fato um culto, embora já houvesse essa crítica desde os anos 20, desde os anos 30, de diferentes formas, mas hegemônica essa linha dentro do Partido Comunista. Depois, continuou como militante comunista, mas no pré-64 demonstrou muitas divergências, né, com relação a posição oficial, né, do Partido Comunista. Então você tem ali, você coloca no livro esses diversos tensionamentos, esses registros, né, seja de conversa, seja de documentos, em que essa divergência especificamente no pré-64, com relação ao alinhamento, né, a ser uma linha auxiliar sem iniciativa própria, inclusive se materializando em bravatas, né, no pré-64, numa análise absurdamente equivocada, né, da direção do partido, né, comandado pelo Prestes naquele momento, com relação ao que estava acontecendo, né, com relação às forças, né, então bastante caudatária aí do movimento do João Goulart, do dispositivo militar, né, que você retrata muito bem. Muito bem, mas ainda um militante do partido. Essas divergências se agravam, assim como com outros grupos, né? A gente tem aí o grupo que foi para o PCBR, o Jacob Gorender, que tem um livro que a gente sempre comenta, recomendadíssimo, Combate nas Trevas, o Apolônio de Carvalho, o Joaquim Câmara, que foi ser companheiro dele da LN. A crítica se aguça ao rompimento. E o que nós temos aí depois? Nós temos esse homem que se formou nesse contexto, um militante insuspeito, né, eu diria, partindo para uma posição que renega praticamente na integralidade essa identidade, nega o centralismo democrático dos partidos comunistas, né, nega a hierarquia para militar numa organização que se advoga comunista, de fato, né, os militantes eram, ele continuou comunista, mas absolutamente quase espontaneísta, né? Horizontal, sem hierarquia, com autonomia, cujo pressuposto era ação, né? Ele ressalta muito isso, você também cita esses trechos. O que vale é a ação, mais do que tudo. E daí vem, enfim, como consequência, as ações armadas, né? As expropriações, né? Os assaltos aos bancos, enfim, para financiar a guerrilha rural. Como é que houve essa transição, assim? De certa forma, ela foi uma transição que, de fato, começou aí, que é uma longa transição, ou 64, de fato, foi o movimento definidor? Como é que você vê isso? Daniel, é o seguinte, o Marighella morreu reivindicando a condição de comunista. Ele se disse comunista até o fim. A ALN, Ação Libertadora Nacional, não era uma organização que se reivindicava comunista. Os componentes mais destacados da ALN eram aqueles vindos da direção do Comitê Estadual do PCB em São Paulo, onde o grupo do Marighella e do Câmara Ferreira, os dois fundadores e dirigentes da ALN, esse grupo foi majoritário.
Foi a última vez que Marighella teve com o Prestes pessoalmente, foi na conferência do PCB em São Paulo, no primeiro semestre de 1967. Mas a NN, ou seja, eram militantes comunistas que tinham um lugar destacado na NN. Mas a NN nunca se disse comunista. Tanto que eu tenho muitos acadêmicos que dizem que todas as organizações guerrilheiras eram comunistas. Por exemplo, eu dou o Malê Soares, uma escola de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, tinha um grupo guerrilheiro lá. Um militante destacado de lá era o hoje, ex-deputado hoje, dentista Carlos Fayal. Fayal nunca se reivindicou comunista, reivindicava socialista, reivindicava um democrata, tinha várias classificações políticas que ele se dava, eu se considerava comunista. Foi um guerrilheiro destacadíssimo. E dou outro, um estudante do CP2, Colégio Pedro II, no Maitá, como sabe todo mundo do Pedro II trata o colégio como CP2, Alex Xavier Pereira, que a ditadura matou. Alex se reivindicava anarquista, ao contrário do irmão, Yuri, né, que era o pessoal dizia, né, o Yuri foi educado para ser membro do Comitê Central do PCB, uma família comunista, né? A mãe dele foi um dos principais dirigentes da ELN, Zilda Paula Xavier Pereira, e foi também companheira afetiva do Marighella. O Alex se dizia anarquista, então a ELN não era uma organização comunista. Marighella teve, como é natural em qualquer organização política, divergências grandes com o PCB, ele não concordava ao sair da cadeia em 45, ou perto de sair da cadeia, mas ela estava fazia 6 anos em cana, em apoiar o Estado Novo e o ditador Getúlio Vargas, que era a posição do PCB, Frente Única com Vargas, União Nacional com Vargas, contra o nazifascismo. Marighella não concordava, acabou concordando. Marighella, em 53, quando ele organiza uma greve que muda os rumos do movimento sindical, a greve dos 300 mil em São Paulo, ele estava num aparelho, o PCB era clandestino, né, ilegal. Quem fazia o meio de campo do aparelho com os grevistas era o sujeito que ficaria famoso como comentarista que o Brasil consagrou, João Saldanha, ou seja, era um militante comunista. Botafoguense. Gaúcho. Gaúcho, gaúcho. Gaúcho, há controvérsia, né? Ele dizia que tinha nascido na Alegrete, mas diziam também que ele tinha nascido no Uruguai. Mas no papel, ok, ele tinha nascido no Brasil. E aí, antes de 64, aí o livro acompanha de perto, vários documentos, né? Acompanha de perto o Marighella e outro grupo minoritário, no Comitê Central, em divergência, porque eles se identificavam mais, digamos, com as duas grandes posições ali na esquerda mais influente, que era o presidente Jango Goulart, e que era a maioria do PCB, Prestes à frente, e o Marighella e outros militantes se identificavam mais com as posições do Brizola. E deu na maior derrota política da história do Marighella, que foi em 64. Aliás, a propósito, nessa reunião, em 1957, quando a direção do PCB se reúne e recebe o relato, né, do enviado George de Arruda Câmara, grande personagem histórico, de que era tudo verdade aquilo que o New York Times tinha dado, que o Estadão tinha dado, e aquele relatório era autêntico. Eu tenho no livro, dá para ver, mas são mais de 10 fontes dizendo que o Marighella chorou. Porque eu entrevistei gente como Dona Clara Scharf, estava na reunião, Alberto Castiel, que era o organizador ali do aparelho, estava na reunião, acho que o Armênio Guedes, que eu entrevistei, estava na reunião, e tem um sem número de depoimentos de pessoas que estavam na reunião, que não estavam na reunião. Jorge Amado dizendo que Marighella chorou, aquilo foi um baque para ele. 64 para Marighella, na verdade, é o fim. Ele acha, o balanço dele, que o partido não teve altura de acontecimentos, poderiam ter levado uma revolução no Brasil mesmo, não uma revolução socialista, mas uma revolução anti-imperialista. Era o programa deles. E isso é marcante. A partir dali, o Marighella vai caminhando até a ruptura de 67. Mas ali, logo, meses depois do golpe, o capítulo que abre a terceira parte do livro se chama CPI da Linguiça. E quem lê, vê. O Marighella já tinha chutado o pau da barraca, né? O Marighella não apostava mais no PCB. Ele rompe com essa estrutura leninista de centralismo democrático. Agora tem que dizer o seguinte: o centralismo democrático como ele conheceu, como ele viveu no PCB por 3 décadas. Ele rompe, faz essa organização horizontal, né?
ninguém precisa pedir autorização de ninguém para uma ação revolucionária, e faz a ELN. De fato, isso é inegável. Com a autonomia dos grupos armados, houve muito mais ações do que haveria sem. Porém, na maior ação da história da guerrilha brasileira e da ELN, a maior organização armada que lutou contra a ditadura, que foi o sequestro do embaixador americano, o Marighella ficou sabendo pelo rádio, né? Ninguém o avisou, né? E ele estava no Rio, né? E a ação foi no Rio, no Humaitá, do lado de onde hoje é o Baldo Humaitá, que eles capturam o embaixador americano, e o Marighella estava aqui no subúrbio de Todos os Santos, que é um bairro pequenininho, do lado ali do Meier, Engenho de Dentro. Né? Então tem essas, tem que se ganha e se perde. Isso serve até para discussão de gestão empresarial, o que se ganha e se perde nas estruturas horizontais e verticais. E outra coisa, tinha um movimento irresistível daquele momento também, né? Porque você tinha... Bom, aqui tinham grupos maoístas, enfim, da influência da Revolução Chinesa, né? Uma revolução no campo, né? Desde você tem aqui a experiência do Julião para 64, o grupo do Brizola, que eu estou esquecido agora, como é que era o nome? Caparaó. MNR que faz Caparaó, guerrilha em Caparaó, Movimento Nacionalista Revolucionário. Isso, MNR, e depois, está dizendo que a AP era cristã, mas depois virou maoísta, né? Ela evoluiu para o maoísmo bem rígido, eu diria. Né? Aliás, tem um diálogo bem interessante, né? No teu texto você fala dessa mudança da AP, né? O Betinho era da AP e eles consideravam o Marighella um inimigo, né? E aí ele pergunta num diálogo para um dirigente da AP, depois de uma peroração lá, pô, mas o que eu faço? O Betinho, né, da campanha contra a fome, irmão do Enfio, perguntava, mas o que eu faço se eu encontrar o Marighella na rua? Eu devo matá-lo? Sim, deve matá-lo. É um dos diálogos que você transcreve. Mas tinha isso e tinha, sobretudo, claro, o êxito fulminante da Revolução, né? A influência, melhor dizendo, da Revolução cubana. Né? Teve aquela conferência, né? OLAS, né? Marighella participou, não sei se é essa a pronúncia em espanhol, mas aquele livro do Regis Debray, que é Revolução na Revolução, o Foquismo, o Che Guevara desaparecido daqui a pouco fazendo, enfim, a guerrilha na Bolívia e tudo mais. Era um movimento mundial, né? Olhando hoje, assim, as pessoas podem se perguntar, mas de onde é que tiraram que a partir de um pequeno grupo de guerrilheiros poderiam derrubar uma ditadura, fazer uma revolução? Quais eram as circunstâncias? Grupos armados tinham, o primeiro marca 49 na China. No ano 60, o Marighella continua profundamente influenciado pela Revolução Chinesa, tanto que o plano do Marighella nunca foi fazer guerrilha urbana. Guerrilha urbana, ações na cidade, eram para garantir a estrutura e escoamento para o campo. Marighella repetia o ensinamento clássico de que a cidade é o cemitério de guerrilheiro. Tudo estava organizado para ir para o campo. Curiosamente, Marighella ficou para a história marcado como autor do mini manual do guerrilheiro urbano. Ele já tinha o plano de, chegando no campo, fazer o mini manual do guerrilheiro rural. E o mini manual do guerrilheiro urbano é estudado desde a Academia Militar de Nanquim, na China, até Langley, né, a sede da CIA nos Estados Unidos, e muitos acadêmicos, né, não, isso aqui é Clausewitz, não, isso aqui é Napoleão. Não, na verdade, era uma coletânea de acertos e erros, ações bem-sucedidas e mal-sucedidas da ELN. Mas ele era profundamente influenciado pela Revolução Chinesa. Então, vamos lá. Em 1949, o Partido Comunista Chinês, os comunistas chineses tinham chegado ao poder. Em 1959, a guerrilha cubana, é um problema de leitura da guerrilha cubana. Não eram os guerrilheiros. Né? Na cidade tinha um movimento de massa, de greve, ancorando esse movimento guerrilheiro. Mas em 1959, tinham chegado os cubanos ao poder. A gente tem no início, na virada dos anos 50 para os anos 60, a França sendo derrotada pela luta armada e pela mobilização do povo argelino, que alcança, né, alcança a independência. Foi proibido no Brasil o filme, né, Batalha de Argel. Grande filme. Gílio Pontecorvo. Né, aquelas lutas. E a gente tem também, nos anos 60,
os americanos e seus parceiros levando pau no Vietnã, que é uma coisa inimaginável. Era inimaginável. Então, essas eram as circunstâncias da época. Gente, quando se fala a União Soviética acabou, gente, mas nos anos 50, dou uma parada no livro e comparo o crescimento de PIB dos Estados Unidos com o crescimento de PIB da União Soviética. Eu comparo medalhas olímpicas que começa a mudar a relação. Gente, corrida espacial, né? Era um banho, né? Cadela Laika no espaço, Yuri Gagarin no espaço. Não, e você então, tinha... eu faço... Não, e você tinha... o esforço, Danilo... Pode falar. Não. O meu esforço é para contextualizar os fatos daquele tempo. Claro. Porque a gente, hoje, obviamente que valores de hoje influenciam a narrativa do passado. Mas se a gente não entende aquele tempo, isso que tu está falando, né, da influência da Revolução Cubana, da influência da Revolução Chinesa. O Marighella foi para a China já, comunista. O Marighella foi hospitalizado lá, né? Fez até um dicionáriozinho no hospital. Eu lembro. Mostrava um copo para a enfermeira falava em mandarim e ele anotava. Aí esse livrinho, esse dicionáriozinho, foi surrupiado pelos tiras, pelo Dopes da Guanabara, em 1964, e nunca reapareceu em nenhum arquivo, né? Então, esse era o espírito do tempo. Aliás, olha que curioso, o Regis Debray, um aventureiro, né, francês, a história comprovou isso. No livro dele, Revolução na Revolução, ele diz o seguinte, que há para o sujeito uma condição biológica para ser guerrilheiro. Ou seja, é uma atividade para jovens. E os dois principais dirigentes da LN, e que um foi assassinado, fuzilado em 69, Marighella, e o outro morto na tortura de 70, Joaquim Câmara Ferreira, eram cinquentões. E ao morrer, eles estavam chegando perto dos 60 anos. E isso numa época, censo de 1970, até na ditadura de 1970 teve censo, né? A decadência. O censo de 70 mostrava que a expectativa de vida de um homem ao nascer era de 58 anos, né? Então, o Revolução da Revolução já tinha um furo, começava aí pela questão da condição biológica, né? O Marighella e Câmara eram cinquentões, né? Pô, gente, o Marighella foi assassinado com a idade que eu tenho hoje, né? É curioso, mas ele é visto na história que era um coroa, né? Sim. Bem, eu também sou um coroa, mas talvez não tão coroa. Nas ações que você descreve, né? Quando ele participou de assaltos, enfim, ou ficou na cobertura, ou estava no carro, era sempre descrito como um senhor distinto, né? De mais idade, né? Mas essa questão é fundamental, né? Você olhando, claro, retrospectivamente, isso já foi amplamente também debatido, né? Na autocrítica da esquerda, ainda nos anos 70 e tudo, mas você tinha essa realidade na periferia, né? No que se chama de Guerra Fria, você tinha, claro, a Revolução Chinesa com uma característica, eu diria, um pouco diferente, mas já na Guerra Fria, mas a Revolução Cubana, você tinha a Argélia, etc. E você tinha a União Soviética, não apenas na corrida espacial, mas existiam elementos, né, concretos, né, de desenvolvimento econômico, social, né, da União Soviética, que apontavam para a ultrapassagem do capitalismo, inclusive na produção dos bens de consumo. Você não tinha a distância que se gerou depois por conta da corrida espacial, da crise do bloco socialista, da União Soviética, sobretudo liderando o bloco socialista, mas você tinha geladeiras de nível parecido, você tinha, enfim, eletrodomésticos, você tinha carros também, não era aquela distância abissal que virou dos Trabis lá, né, da Alemanha Oriental para os carros dos países. Então, existiam muitos elementos. Agora, a realidade brasileira, a correlação de forças, a esquerda brasileira, né, ou melhor, o grande campo, né, que a gente pode chamar de esquerda, os nacionalistas, aí era outra história, né? Como você falou, a Revolução Cubana tinha movimento de massas, a Revolução tinha uma ditadura com características, enfim, enfim, estava esgotada, né? Você tinha um apoio camponês muito decidido, né? Você tinha um imperialismo ali com uma determinada característica. Então, de fato, que isso não pode ser transplantado. Como hoje não pode, né? A realidade de nenhum país pode ser transplantada para outro, mas acho que você colocou, isso está bem colocado no livro. Eu queria colocar uma questão aqui para você, antes de abrir as perguntas, que é a seguinte: você fez 256 entrevistas, você se debruçou aí sobre arquivos,
você cruzou, né, essas informações, você procurou, enfim, tudo que está no livro, como você diz, está referendado numa fonte, né? Apesar de estar escrito numa prosa agradável, legível, né? É importante notar que, assim, apesar dessas imensas fontes aqui, que eu acho que são entre referências bibliográficas e, bom, acaba aqui na página 732 e começa na página 595. Então, são muitas referências, são muitas fontes, aqui é um trabalho de fôlego. Você coloca as notas no final, então a leitura também, né, quem se incomoda, como eu, né, no caso de um livro como esse, não precisa ficar lá voltando não é um trabalho acadêmico, embora seja um trabalho acadêmico no mau sentido, né, aqueles que você, enfim. Você cita, a pergunta que eu ia fazer é, você cita a dificuldade. Bom, o Marighella, ele passou boa parte da vida clandestino, né? Uma parte da vida, se não estou enganado, no total, me corrijo, 8 anos preso, pelo menos, e não sei quantos anos clandestino, em vários períodos aí, na clandestinidade. Portanto, a escassez de documentos, de registros, né, é grande. Né? Você citou até em algum momento a própria escassez de iconografia, você não tem fotos, né? E as fotos são documentos que você pode, né, analisar e, enfim, e ajudar muito na pesquisa. Ao contrário, agora você está escrevendo também uma outra biografia de muito fôlego, aí, fruto de anos de pesquisa, ainda está sendo escrita, você vai lançar, de outro personagem, Carlos Lacerda. E nela, você já falou que você não se defronta com isso, você tem muita fonte, porque ele teve uma vida... Se eu estou ao vivo... agora você voltou, Daniel. Agora você voltou. Tá. Basicamente, então, eu queria saber assim, qual a diferença que você encontra como biógrafo entre para construir, né, para reconstruir, né, aí o trabalho mesmo de biógrafo, um trabalho sobre o Marighella e sobre o Carlos Lacerda, considerando essa escassez de documentos e a grande oferta de documentos para o outro. É o seguinte, Carlos Lacerda teve uma vida pública marcante desde os 16 anos de idade, quando ele estreou no jornalismo em meados de 1930. A documentação sobre ele é muito mais fácil que sobre o Marighella, que é um homem que passou mais da metade da Mário. Alô? Oi? A tua conexão está um pouquinho ruim, travou. Se você puder repetir. Voltou agora? Agora voltou. Não, é o seguinte, o Carlos Lacerda, ele estreia no jornalismo com 16 anos, a farta documentação sobre ele. Marighella é um homem que passou mais da metade da vida adulta preso ou vivendo clandestinamente. E ele também tentava apagar os rastros dele, não por paranoia, né, mas por temer. Está me ouvindo agora, Daniel? Agora sim. Por temer, né, ser preso, ser torturado, ser baleado, ser morto. Não era paranoia, tudo isso veio a acontecer. Então, as fontes, as entrevistas, os depoimentos pessoais eram muito mais, as entrevistas que eu fiz eram muito mais importantes com o Marighella. O caso do Carlos Lacerda é um livro em que a documentação ela tem um peso muito grande, desde a documentação
brasileira, das antigas polícias políticas, a documentação dos Estados Unidos, a documentação da França, a documentação secreta da antiga União Soviética. Carlos Lacerda foi militante comunista. Em 1935, gente, o jovem comunista de maior projeção nacional se chamava Carlos Lacerda. Aquela fotinho do Carlos Lacerda bem magrinho, lendo o Manifesto do Prestes, 5 de julho de 1935, foi feita aí dobrando a da 20, porque a sede da Aliança Nacional Libertadora do Rio de Janeiro ficava na Avenida Almirante Barroso. Era dobrar aí e estava ali. Ia ser num campo aberto, mas a polícia proibiu o comício quando ia ser lido aquele Manifesto do Prestes. Então, são coisas muito diferentes. E tem outra, Daniel. Eu peguei, começando a apuração em 2003, vivos, não só muitíssimos guerrilheiros, muitíssimas guerrilheiras da elite. Eu peguei militante que se reunia com Marighella antes dele sair da Bahia, em outubro, novembro de 35. Eu pude entrevistar. Eu entrevistei veteranos do Levante Comunista de 35. Eu entrevistei pessoas que estiveram presas com Marighella de 1939 a 1945. Então, eu tinha um elenco de entrevistados fabuloso. O Carlos Lacerda, ninguém que militou com o Carlos Lacerda no PCB, do qual ele saiu de fato, do qual ele rompe de fato na década de 40, não tem mais ninguém vivo. Dos velhos próceres da UDN, União Democrática, não tem mais ninguém vivo. De quem, com Carlos Lacerda, participou de movimentos decisivos da história, não tem mais ninguém vivo. Quer dizer, tem sim companheiros, amigos, inimigos do Carlos Lacerda, mais do pós-64, com quem eu converso, com quem eu busco informações. Mas o peso das entrevistas para reconstituir a vida do Marighella é muito maior. No caso do Carlos Lacerda, só dos Estados Unidos, são milhares, eu não tenho de cabeça agora, de documentos que citam o Carlos Lacerda, somando mais de 50 mil páginas do Departamento de Estado, da CIA, do Departamento de Defesa, de organismos multilaterais. Então, quer dizer, são personagens que têm fitas espetaculares para serem contadas, mas que a apuração ela acaba sendo feita de maneira diferente. E mesmo no caso do Carlos Lacerda, que é na vida de quem eu estou mergulhado agora, muitas e muitas vezes eu vou descobrindo que a imagem pública do Carlos Lacerda não era exatamente o que era o Carlos Lacerda. E a documentação é valiosíssima, né, para contar essa história. Um personagem tão espetacular quanto o Marighella. Nenhum é melhor do que o outro. São personagens diferentes, né, em que em algum momento da história estiveram juntos. No caso da militância comunista, na década de 30, e que nos anos 60, quando Carlos Lacerda se une com os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, João Goulart, e com o Partido Comunista Brasileiro para fazer a frente ampla, aí não está com o Marighella, porque o Marighella denuncia o PCB por fazer uma frente com um dos próceres do golpe de 64, no caso do Carlos Lacerda. Sim, sim. É verdade. E você, com relação a essa documentação, pegando aí o final do seu livro, né, você desfez, né, você reconstruiu, né, determinados episódios, né, que até então estavam, enfim, aí vitimados por versões, né, que se consagraram, que muitos de nós repetíamos aí por não ter a informação. E uma dessas, assim, muito destacada é o episódio do assassinato do Marighella, né? Como é que você reconstruiu especificamente a morte dele, né? A tocaia, a organização, a tocaia e a execução e a farsa montada ali, né? Da versão. Como é que você construiu documentalmente isso? De onde você partiu para desfazer essa versão tão consagrada? Daniel, tudo é quebra-cabeça, né? Por exemplo, o primeiro, entre aspas, desaparecido da ditadura foi um comandante militar da ELN, Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, né? O Breno foi assassinado em São Paulo na tortura, na Operação Bandeirante, que era o embrião do que viria a ser o DOI. Ele é assassinado. Eu tinha uma série de documentos, inclusive da repressão, e havia o depoimento de um militante da ELN que ouviu os gritos do Virgílio. Vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota. Só que eu descubro, nos velhos arquivos da repressão, um laudo da necrópsia do Virgílio, que a ditadura nunca assumiu que tinha prendido e que estava sob custódia da ditadura quando sumiu, e ali está descrito o corpo do Virgílio, que era, né, morto, né? Então, eu não posso entrar em detalhes aí, o fulano pegou um pau e fez isso, não.
mas eu descrevo, ao final da tortura, o corpo do Virgílio Gomes da Silva era assim. No caso da morte do Marighella, a mesma coisa. Muita documentação, inclusive essa documentação da ditadura me permite reconstituir uma infiltração da CIA dentro da ELN, mas que não é essa infiltração, o sujeito vira motorista do Marighella de Câmara Ferreira, não é essa infiltração que vai levar à morte do Marighella. Então, eu tenho uma farta documentação, eu tenho entrevista com os companheiros do Marighella que estiveram com ele nas horas finais, desde a saída dele, acho que 48 horas antes do Rio, de um terreiro de Candomblé na Ilha do Governador, de Mãe Antônia. Acho que foi, não um melão, acho que uma melancia, acho que uma melancia inteira. O Marighella era um glutão, desde novinho, né? Disputava os doces da casa com os irmãos. Desde aí, até com quem teve hora a hora dos partidários dele, que boa parte sobreviveu. Inclusive, entrevistei os 2 frades dominicanos que estavam na cena do assassinato. Frei Fernando nos deixou um grande homem, grande sujeito, Fernando de Brito, morreu 2 anos atrás. Grande sujeito, foi uma grande entrevista feita em Salvador. Homem que continuou na ordem dominicana até o fim da vida, promovendo a integração entre católicos, evangélicos, povo de terreiro e ateus na Bahia. Um grande homem. E eu já tinha muitos elementos. Mas aí, a diferença, fez a diferença, foi que eu entrevistei os matadores do Marighella. O delegado Fleury Travou já um pouquinho. tinha ido para o inferno, né? Travou um pouquinho. Pior, mas... Volta o que você falou, porque travou um pouco. Voltou agora? Voltou. Voltou? Voltou. Não, o que fez a diferença, quer dizer, nesse quebra-cabeça da morte do Marighella, foi a entrevista com os matadores dele. Uhum. Não entrevistei o delegado Fleury, eu disse agora, já tinha ido para o inferno, ou seja, desta para pior, mas eu entrevistei muita gente. Eu não entrevistei o homem que atirou, o policial Tralli, mas eu entrevistei, por exemplo, o Tira, que revistou o Marighella agonizando, tira o Marighella do Fusca, o Marighella agoniza na calçada e é revistado. Não acham arma nenhuma com ele. O Marighella, o coração bate, para de bater, é devolvido para o Fusca. Confirmei com vários policiais que foi aquele homem que revistou o Marighella. E aí foi possível. O livro tem uma inflexão. Ele é contado como narrativa, né? Tem uma linguagem de romance com uma diferença fundamental, que eu não inventei nada. Só que depois de narrar a morte do Marighella, tem uma inflexão e eu paro um capítulo totalmente diferente. Mais ou menos assim, eu vou provar com dados documentais e testemunhais que o Marighella foi assassinado exatamente como eu contei, né? E é isso. Então, um trabalho fundamentalmente de repórter, né? De narrador ao contar, mas um trabalho de repórter. E essas entrevistas com todo mundo, quer dizer, todos os partidários do Marighella que estiveram com ele, quem estava esperando o Marighella não o reencontrou, Dona Clara, né? Tinha estado com o Marighella de manhã, né? Tinham dormido juntos, acordado juntos. E os policiais, os assassinos, eu entrevistei os assassinos. E não lustra a biografia de ninguém dizer que matou, que fuzilou um homem desarmado, né? Todos eles confirmaram isso, Marighella estava desarmado, ao contrário da versão da ditadura, que acabou sendo reproduzida até involuntariamente por segmentos de esquerda, partidários do Marighella, né? Ele estava desarmado. Marighella não andava armado. A ideia era a seguinte: se o guerrilheiro não andava armado na rua, porque se ele vai ser revistado numa patrulha policial, ele dança. Antes das ações armadas, uma pessoa distribuía para todo mundo as armas. Era assim que funcionava. Sim. Muito bem. Agora eu vou ler aqui. Quem tiver perguntas, por favor, coloque. Eu vou ler as mensagens aqui desde o início. Tem alguns recados, né? O Beto Santos Filho fala: grande Mário Magalhães, uma honra. Boa noite, Da Vinci. Boa noite, Daniel. A Juliana. Boa noite. Grande Mário, sou fã. Cadu. Espera aí Cadu Wise. Vamos lá. Tem bastante gente que entrou. A live vai ficar disponível no nosso IGTV, né? Para quem puder ver integralmente outra hora, se entrou no meio. Bastante gente entrando. Espera lá. Quero.
Está à venda na Da Vinci, autografado, nominal, vou dar esse recado. Ele está para lançar a biografia do Carlos Lacerda. Falamos aqui da biografia já. Aqui é o início. Olha só a revelação. Eu sempre falo para o Mário, ele gosta de esconder essa informação. Ele até citou, né, mas citou de uma forma incompleta, inclusive algo recriminável num grande biógrafo. Siciliano Claro, que é meu amigo, de Camaquã, cidade que nós conhecemos, né? Fica na Grande Pelotas. Live 100% pelotense, só pode ser boa. Para quem não sabe, o Mário morou em Pelotas, é carioca, mas morou em Pelotas durante alguns anos da juventude dele. A Tatiana Roque entrou. A Marília Guimarães estava aqui conosco, eu vi que ela deu um tchauzinho. Marília que tem um livro também, sobre um episódio importante aí da ditadura, ela fez parte da resistência à ditadura. Vamos ver aqui. Ressaltando, então, que o livro do Mário, enquanto eu procuro as perguntas aqui, o livro do Mário está à venda na Da Vinci, você pode comprar pelo nosso site, leonardodavinci.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, né, pagando por Pix ou transferência bancária. No site tem cartão, boleto, tudo mais. Nosso WhatsApp, que é 21 98696 9985, autografado nominal pelo Mário. Temos aqui muitos exemplares. É só nos passar o contato. Nosso contato está detalhado na bio, pode procurar. Então, a gente envia para todo o Brasil pelos Correios. Mauro Donato, grande abraço ao Mário. Boa noite. Dalva, grande obra de Mário, fala Dalva Santos. A Marília Guimarães realmente descreveu o herói com uma veracidade incrível. Livros e comida. Ela fala da relação, imagino que seja uma pergunta, qual era a relação dele com Jorge Amado, é interessante. A Dalva Santos diz, esse livro deveria ser obrigatório nas escolas e universidades? Pode falar, por favor. Não, porque senão eu vou esquecer. Daniel, tá. Camaquã fica exatamente no meio do caminho de Porto Alegre e Pelotas. A gente passa por Camaquã, já foi 50% da estrada. O Marighella e o Jorge Amado foram muito amigos e foram camaradas de PCB. Na bancada comunista da Constituinte, em 1946, foi a Constituinte que redemocratizou, bem limitadamente, mas redemocratizou o país, depois da ditadura do Estado Novo. O Marighella, ele era um membro da comissão diretiva dos trabalhos da mesa da Constituinte, né? Na época se dizia comissão de polícia, né? Não resisti, não. Tem o título do livro comunista na comissão de polícia. E ele era o coordenador da bancada comunista, o Marighella, e ele e o Jorge Amado eram os dois ghostwriters da bancada, aquilo, até hoje, né? Muitas vezes não é o parlamentar que escreve seu discurso, né? Dá orientações e tal, e ele e o Jorge Amado escreviam. Foram muito amigos, foram Jorge Amado e Zélia Gattai, que serviram ali como intermediários ali, que apresentaram Marighella e Dona Clara Scharf, né? Na época não era Dona Clara Scharf, era uma jovem, e assim permaneceram amigos, né? Uma relação muito intensa, tanto que o Jorge Amado é um personagem recorrente do livro. Sim. O Andy Oliveira fala livraço em todos os sentidos. A Marília Guimarães, ótima live. Beijo para os dois, Marília. Acho que ela teve que sair. O Marquinhos falou que o Carlos Lacerda foi da LN. Não, né? Foi da ANL, né? Não, o Carlos Lacerda foi a principal figura pública jovem da ANL, Aliança Nacional Libertadora, instituída em julho de 1935 pelo presidente Getúlio Vargas, e ele era membro da comissão executiva da ANL no Distrito Federal, que era hoje a cidade do Rio de Janeiro. O Marighella e o Câmara, ao criarem uma organização guerrilheira nos anos 60, eles evidentemente quiseram dar esse caráter amplo de frente de esquerda para essa organização. Por isso, a ALN não era uma organização comunista, e batizam a organização de Ação Libertadora Nacional, né?
era a transformação da ação quase num fetiche pelo Marighella, que o discurso era chega de papo, vamos para a ação, né? Ele estava... a derrota de 64 marcou muito o Marighella. Verdade. Nicolas Lopes, viva Da Vinci, viva Mário Magalhães, viva Marighella. Dalva Santos, excelente live. Obrigado, gente. Tá, o Marquinho Habib falou sobre a relação dos religiosos, né, com a ditadura. Isso é muito presente em todos os momentos, até o fim, né, até o assassinato do Marighella. A questão do papel, né, dos dominicanos, né, na ALN. Né? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Não, isso é bem detalhado no livro. Uma das coisas, Daniel, eu confidencio aqui que eu tive que aprender muito para o livro, que foi história da igreja, porque eu não fiz nem primeira comunhão, né? Então eu não sabia nada. E isso a igreja marca muito, e o cristianismo, o Marighella, porque Marighella era filho de uma católica fervorosa, que era a Dona Maria Rita. O menino Marighella batia de porta em porta, pedindo contribuição para a missa, né, para Cosme e Damião, pedindo óbolo, né, missa pedida para Cosme e Damião, assim, se batia na porta, recolhia o óbolo, Dona Maria Rita levava pertinho ali, a 300 metros, 400 metros, na igreja de São Francisco, né, com a missa encomendada. A igreja de São Francisco, que eu não resisto, dizendo que de tanto ouro dentro da igreja, linda, né, ela parecia mais clara dentro do que do lado de fora ali, no terreiro de Jesus, né, no sol ali escaldante da Bahia. Daniel, olha só, um beijo para a Dalva, um grande abraço para o Guará, da Livraria Lamarca, de Fortaleza. O Tom Cardoso perguntou se o Carlos Lacerda seria hoje bolsonarista. Tom, olha só, se você me perguntar qualquer coisa, onde estaria Marighella hoje, eu diria, não sei. Quando eu acabei o livro em 2012, havia ex-guerrilheiros da ALN em 8 partidos políticos, até no PTB do Roberto Jefferson. Obviamente que a maioria não, né? Mas onde estaria o Carlos Lacerda? Posso te dizer, então, é que, evidentemente, o Carlos Lacerda, tanto na esquerda quanto na direita, foi um homem extremamente culto, fanático pela leitura, pelas artes, pelo cinema. Ele era pintor também, ele escrevia ficção. Carlos Lacerda estreia o primeiro livro do Carlos Lacerda, jovem, lançado em 34, 35, não me lembro agora, é sobre o Quilombo de Manuel Congo. E o jornal do Carlos Lacerda, dirigido pelo Carlos Lacerda, da imprensa, tinha uma grande seção de ciência, né? Então, eu tenho até algumas pistas, algumas suposições, mas é esse tipo de coisa que eu não respondo. Eu vou contar, como fiz com o Marighella, a história dele, cada um tira as suas conclusões, né? Onde estaria, por exemplo, onde estaria o Marighella? Marighella foi um quadro dirigente durante boa parte da vida do PCB. No final da vida, rompeu com a estrutura partidária. O Marighella hoje estaria no partido ou não? Não sei, né? Ao contrário da minha mãe, que mora em Pelotas, eu não sou espírito, nem como perguntar para o Marighella. Onde estaria o Carlos Lacerda? Cara, qual era a posição do Carlos Lacerda sobre o direito ao divórcio, sobre o direito ao aborto? Quando o Carlos Lacerda? Depende da época da vida do Carlos Lacerda, teve posições diferentes. Tem um livro, né? Os adversários dizem que esse cara não tem a menor coerência. Tem um livro sobre isso. A posição do Lacerda numa época, noutra. E ele tinha uma defesa que pode se achar que não se sustenta. Mas ele dizia o seguinte, pô, eu não sou burro. Se eu tenho uma ideia, alguém vem me propõe uma ideia melhor, eu mudo de ideia, né? Então, não sei, Tom, onde é Tom Cardoso, grande biógrafo, profícuo biógrafo. Eu não sei onde estaria o Lacerda, não sei também onde estaria o Marighella. Eu até desconfio dos dois e tal, mas não chuto. Assim como eu não julgo o personagem, não julgo o protagonista. A Nídia Oliveira falou ontem do aniversário de 111 anos, né, de nascimento da Pagu, né? Você cita no livro, né, o moralismo, né, do PCB, que a envolveu, dos dirigentes, e ela fala de um entrever específico com Marighella. Ela pergunta. Eu, cruzando os dados, sustento documentalmente que o Marighella escreveu ou aprovou, ele dirigia o Comitê Estadual do PCB em São Paulo, quando a Pagu, Patrícia Galvão, uma mulher divinal, foi expulsa do PCB. Essa resolução, que ou ele escreveu, ou ele pelo menos aprovou,
expulsou a Pagu com argumentos políticos e argumentos absolutamente deploráveis, como ela é conhecida pelos seus hábitos sexuais degenerados. Né? Sim. Tanto que a Pagu tinha ido para a cama com gente de direita em busca de informação encomendada pelo partido. Né? Então, eu conto isso. Gente, eu não conto história de santo. Se alguém quiser me oferecer um livro de santo, uma geografia, não manda, porque eu gosto de gente de carne e osso, com contradições, e eu conto essas histórias, né? A história das O pessoas, Marighella, a história dos países, das revoluções, dos processos, são sempre assim, com contradições. não, gente de verdade é assim, o PCB vendia apoio eleitoral em troca de dinheiro. Em janeiro de Sim. 47, o Você PCB narra apoiou muitos o Adhemar de episódios. Barros, roubo na espada, notório ladrão do governo do Estado de São Paulo. O Adhemar de Barros pagava um dinheiro para o PCB. E quem buscava esse dinheiro? Carlos Marighella. Não com o Adhemar de Barros, mas um intermediário do Adhemar de Barros entregava o dinheiro para um arquiteto, um dos dois maiores arquitetos comunistas, o gigante da arquitetura brasileira e mundial, chamado Vila Nova Artigas. Né? Era comunista, como Niemeyer. Niemeyer, o arquiteto comunista das linhas das curvas, o Vila Nova Artigas, das linhas retas, e o Marighella ia na casa do Vila Nova Artigas pegar. Eu conto isso. Gente, o Marighella, quando na reta final do PCB, ele escreve de maneira codificada para não ser usada pelo PCB. Ele escreve que isso era uma vergonha, né? Aliás, o balanço que o Marighella faz do PCB, eu até escrevo no livro, que ele é muito cruel, inclusive com ele, que diz que o PCB sempre jogou contra os interesses do povo, da classe trabalhadora. É verdade isso. Uhum. Tem lutas, como a luta pelo divórcio, que virou lei nos anos 70. O PCB foi fundamental, luta pelo 13º, luta por várias e várias lutas do povo brasileiro, né? Tanto que eu escrevo com gosto, né, a participação da bancada comunista na Assembleia Constituinte de 46, que eram tidos, na época, eles eram tidos como delirantes comunistas, eram delírios comunistas, né? E que depois muitas dessas lutas, mesmo nos 10 países de maior desigualdade de renda do mundo, o último país do dito Ocidente a acabar com a escravidão, muitas das conquistas que se obtiveram tiveram a contribuição dos comunistas. Né? O Marighella é muito cruel no momento que ele sai do PCB. Sim, sim. A lei do livro, né, redita pelo Jorge Amado para desoneração do livro, que aliás está na pauta agora, né? Taxação é de 46, emenda do Jorge Amado, né? Emenda do Jorge Amado. Eles perderam quase todas as votações. Agora é curioso, né, Daniel, que se diz que os comunistas conseguiram a liberdade de culto, né, na Constituinte de 46. Não é fato. Basta entrar lá, liberdade de culto, Google, dá o Google, Constituinte, entra lá, culto. Porque a discussão era o seguinte: os comunistas queriam garantida a liberdade de culto de religião, ponto. Mas o que fez a maioria da Constituinte de católicos, gente, quem acha que luta não conquista nada, a Constituinte de 1946 tinha centenas de deputados federais e senadores, Constituinte unicameral, não tinha uma só mulher. E a Igreja Católica controlava a Constituinte bom, ia falar no caso do divórcio, né? Eles perderam feio. Ah, não, liberdade de culto, que se diz que os comunistas ganharam, não ganharam, eles perderam, porque eles queriam isso, garantida a liberdade de culto. E a maioria católica fez, garantida a liberdade de culto, salvo aquelas atividades que causarem muito barulho, prejudicarem a ordem, ou seja, garantiram que a Constituição bancasse a repressão às religiões afro-brasileiras, às religiões de matriz africana. Ou seja, na época, sim. Essa votação. Na época, sim. Isso visava, sobretudo, as afro-brasileiras. Hoje já ia pegar outras aí, que fazem barulho também. Mas, enfim, Cardo Peixoto fala baita bate-papo, abração, Mário. Estou indo aqui desde o início para não perder ninguém, tá? A Dalva, o livraço do imenso Mário é estupendo. Vamos lá, vamos avançar aqui. Tanto livro bom para ler, é verdade. Parabéns para Da Vinci por esse encontro excelente. Boa noite. Pinho. Até segunda-feira, Mário. Ele deve ter algum evento com você. Guará Oliveira, da Livraria La Marca, de Forta, grande Livraria La Marca, a gente gosta bastante aqui.
Boa noite, Mário. Receba a solidariedade da Lamarca. Um abraço para Da Vinci. Vocês são referência para nós. E vocês também. A gente acompanha vocês. Sigam o perfil da Livraria Lamarca, combativa. A gente gosta bastante. Não conhecemos pessoalmente. Você conhece. Você fez uma feira do livro lá, se não estou enganado, né? Conheço, claro que conheço o Guará. Grande torcedor do Fortaleza. Só alegria. Mas eu sou vozão, sou Ceará. Daniel, aliás, é curioso, não vou perder a vez. O secretário da Cultura agora, né, o sujeito, aliás, lamentavelmente, é meu xará, teve numa Bienal na Itália que homenageava a grande arquiteta Lina Bobardi. Ele nunca tinha ouvido falar de Lina Bobardi. Lina Bobardi emprestava a sua Casa de Vidro, os projetos de residência mais lindos do Brasil, para encontros clandestinos entre o capitão do Exército, Carlos Lamarca, cria do nosso Morro de São Carlos, cria do Estácio, e o revolucionário militante clandestino, guerrilheiro Carlos Marighella. Sim, grande Lina. Grande Lina, que acaba de ter 2 biografias. A gente até tem um vídeo no nosso perfil aqui com o Francisco, que escreveu pela Todavia. Enfim, ele mora em Veneza, está lá em Veneza. E esse secretário, enfim, não vamos chover no molhado aqui, né? Armado, né? Figura lamentável, né? Deplorável. Bar P. Bianca, você chegou a conversar com o filho do Marighella, Carlinhos, né? Sim, Carlos Augusto Marighella, advogado e militante dos direitos humanos, foi um dos entrevistados mais importantes do livro. Foram várias e várias sessões, foram anos entrevistando o Carlos Augusto, que o pessoal chama de Carlinhos, né? E além do Carlos Augusto ter franqueado, quer dizer, arquivos e acervos da família, né? Documentais, fotográficos. Serei eternamente grato à consciência da família Marighella de entender, né, que a história do Marighella é uma história pública, é patrimônio nacional, né? A família do Carlos Lacerda também entende. E o Carlos Augusto, que fez agora, no mês passado, o aniversário, né? Carlos Augusto, que nasceu em maio de 1948, no mesmo dia em que, em 1888, mês da abolição, nasceu o avô dele, Dona Maria Rita. E que é uma coincidência incrível, né? Carlos Augusto fez agora aniversário de 73 anos, está na Bahia e está muito bem, e está acabando de reformar uma casa em Itaparica, e assim que acabar a pandemia eu vou para a casa do Carlos Augusto de Itaparica passar um tempo. A Nama Gingoziadishi, ela tá falando que o livro deu algum problema no nosso site aqui, peço desculpas, o livro está custando R$6.000, não é verdade, custa R$82,90, foi alguma coisa que aconteceu agora. É metade. Um bug, mas eu já vou corrigir. Mas podem comprar pelo WhatsApp, passa o WhatsApp aqui que a gente atende aí, né? 21 9866 tá? Mas eu já vou corrigir o preço, em breve já vai estar acabando a nossa live aqui. Foi algum problema. Quem ainda não leu, corra. A Dalva, um livro imprescindível. Sugestão para Da Vinci, uma live sobre lutas largas. A gente vai falar um pouquinho aqui do livro, no encerramento agora. A Coutinho, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Tá? Muito bem. Eu separei até uns trechos aqui para ler, mas eu acho pelo adiantado da hora, né? Mas tem momentos bastante emocionantes, né? Eu diria que o final, onde você narra, você citou o episódio da Pandorga, né? Que é justamente esse, que são aí os 3 últimos parágrafos, né? Do seu livro, falando sobre o adolescente, né? De 13 anos, Ney Lisboa, para quem não conhece, um grande compositor gaúcho, né? Vivo, sonhando em ser guerrilheiro e não pôde falar na escola, né? O que ele queria ser, uma coisa que não pode ser nomeada, né? Por irmão dele, Luiz Eurico, né? E que pela memória da Suzana, reviveu essa história, né? Muito bonito, né? Muito bonito. O livro tem vários momentos emocionantes, né? Muito, muito bons, assim, né? Mas, enfim, é um trecho um pouco longo, mas recomendo aí a todos lerem. Mário, agora vamos falar aqui, rápido, né? Desse livro tão importante, né? E desse livro tão importante para pensar esse retorno, né? Esse nosso o eterno retorno que a gente vive
na sociedade brasileira, ou melhor, na história do Brasil, né? A gente vê como esse momento dramático, trágico, que atrasou, né, que nos atrasou em tantos campos, né, na economia, na sociedade, através da repressão, através da... Nós estamos vivendo um momento de pujança, de criação. Você pega os anos 50, final dos anos 50, os anos 60, você fala bastante do ano de 58, né, do otimismo que existia, enfim, de várias manifestações culturais surgindo, se firmando, né? E depois dos anos 60, né? Toda essa nossa geração agora que está fazendo 75, 80 anos, de músicos populares, etc. Tivemos na literatura também, né? Nos anos 50, nos anos 60. E houve esse sufocamento, assim como houve em outros países, né? Aqui do Cone Sul, né? Com as ditaduras, né? Ferozes, né? Sufocando a sociedade. E a gente não resolveu problemas históricos, especialmente aqui com relação à ditadura, né? Sobretudo pagando uma conta caríssima agora, porque não fizemos nenhuma espécie de memória na ditadura. Não tivemos no processo da anistia, né, uma ação, né, de punição pelos crimes contra a humanidade, pelas responsabilizações, né, dos agentes do Estado, da promoção do terror estatal, né, que sufocou, né, tanto com os mortos, desaparecidos, né, essa figura nefasta que existe aqui no Cone Sul, né, em outros países também, mas aqui, que a gente viveu nos anos 70 e 80, quanto a todas as ações repressivas, o que a gente vê agora recrudescendo, né? Você teve semana passada um episódio de um livro, né? Então, na sociedade, né, como se diz, o guarda da esquina, aí os pais que se acham no direito de censurar um livro, né, numa escola dita progressista de São Paulo, privada, é importante dizer, a gente teve esse episódio aqui também no Rio, e toda, né, a polícia, né, essa instituição, como disse o Luiz Antônio Simas, muito competente, porque ela exerce exatamente porque ela foi criada, que é reprimir os pobres e manter o poder intocável, né, e manter, enfim, a parcela minoritária da população. E aí você tem 2018 como ano símbolo, né, você elegeu isso, né, de uma maneira bastante feliz, uma biografia de 2018. Então, por que 2018, o que revela 2018 sobre essa longa duração, sobre a nossa história? Bom, Daniel, 2018 é o resultado do que veio antes e 2018 vai ser determinante e muito influente para o Brasil dos anos seguintes, das décadas seguintes, em alguns aspectos sem volta. Ninguém sabe, quer dizer, os acontecimentos de 2018 no Brasil, ninguém sabe o alcance que eles tiveram já até agora no Pantanal, na Amazônia, por exemplo, na perda de cérebros, no retorno de camadas miseráveis mais amplas, de expansão da pobreza, de sufocamento de ideias, de obscurantismo. Então, é um ano como eu adoto o conceito do Zé Ventura ao falar de 68, é um ano de personagem, por isso que eu chamo de biografia, que vai influenciar decisivamente o Brasil por muito e muito tempo. Então, tudo que a gente vive hoje, eu costumo dizer, quem não entende 2018, o Brasil de 2018, não entende o de 2021 e 2022. Discutir a eleição, por exemplo, presidencial, está tudo em 2018. Outro dia o Datafolha saiu projetando o segundo turno Lula 55%, Bolsonaro 32%. Gente, fim de agosto de 2018, o Datafolha dava Lula 52 crescendo, não 55, Bolsonaro os mesmos 32. Lula caminhava, na verdade, para ganhar no primeiro turno. Então a gente volta para lá, todos esses. Eu faço no livro uma reconstituição desses movimentos de extrema-direita se expandindo, das similitudes com pensamentos autoritários de extrema-direita, nazifascistoides do passado. 2018 marca já que é a volta dos integralistas em ação direta. Mas hoje, Daniel, sabe que o que eu mais acho que me toca do livro não é, quer dizer, tem um prólogo que é a história de amor, né? O Réveillon da Marielle com a Mônica. Eu procurei eu sempre conto, em 2018 eu tão barra pesada que eu queria uma história de amor para abrir. Pô, é uma história linda, quem não sabe, assim como no Marighella, o protagonista é morto, os amigos dele, as amigas dele são mortos, presos, torturados, exilados.
eu precisava de uma história lírica para fechar o livro, que é a tal história da pipa, né, da Pandorga no céu, com Lisboa, Luiz Henrique Lisboa e Susana Lisboa, na cena final. Mas o que mais me impressiona, Daniel, é a questão da pandemia. Porque o primeiro capítulo do livro se chama Sintomas da Doença, e eu conto o que foi em janeiro de 2018, Muito bom, muito bom. a epidemia da febre amarela, quando um monte de gente foi para a rua com um pedaço de pau e pedra para matar macaco, achando que o macaco transmitia a febre amarela, e milhões de brasileiros se recusaram a tomar vacina, achando que, em vez de salvar, a vacina matava. E eu abro até com uma frase de um personagem do filme argentino Cidadão Ilustre. No livro eu explico, quem viu o filme sabe o que é. Ele dizendo, então fiquem vocês falando para os conterrâneos dele da cidadezinha argentina, para a qual ele volta, décadas depois, já prêmio Nobel de literatura, vocês fiquem com essa ignorância e com essa brutalidade. Esse primeiro capítulo todo é uma história de ignorância e brutalidade. E no fim do livro é o seguinte, os partidários da ignorância e da brutalidade, partidários, praticantes, os arautos da ignorância e da brutalidade, chegam ao governo central. E eles estão no governo federal no momento em que vem a pandemia do novo coronavírus. Mas o que a gente vive hoje, janeiro de 2018, antecipa de modo trágico. É claro que o livro reconstitui desde o Neymar na Copa do Mundo até o incêndio no Museu Nacional, as posturas de tanta gente que hoje, salve, bem-vindos, antes tarde do que nunca, para defender a civilização, para pertencerem ao front da civilização contra a barbárie, estava tudo lá. Censura estava lá em 2018. Mas quando era para a justiça proibir matéria sobre a Lava Jato, era um silêncio total, com a justiça e governos proibindo peça de teatro, era um silêncio total. Quando era jornalismo proibindo de noticiar a morte da Marielle e do Anderson, era um silêncio total. Isso estava tudo lá. Quando o jornalismo não deu o devido espaço, agora a manifestação contra o Bolsonaro. Gente, uma das maiores manifestações de 2018 foi o Festival Lula Livre na Lapa, quando eu abro esse capítulo com o Gil e o Chico cantando, né? Cálice, a gravação original, todo mundo sabe, a gravação foi proibida. O Chico mais tarde gravou com o Milton, e eles cantando. Eu falo de censura. Gente, teve grande jornal, o Jornal Grande brasileiro, que não deu uma nota sobre dezenas de milhares de pessoas reunidas na Lapa, uma manifestação. Está tudo lá. Mas o que me toca mais, Daniel, o que me toca, que me impacta essa história da brutalidade e da ignorância, porque isso é a síntese do bolsonarismo, é a síntese desse governo. Chegou o chefão da cultura e citou Goebbels. Gente, tem um capítulo, projetinho de Hitler tropical, né? Tem uma frase do Ciro Gomes. Que eu conto, dou crédito, mas gente, o Bolsonaro, em 2017, desembarcou num aeroporto de Campina Grande, na Paraíba, e disse: ou as minorias se enquadram, ou as minorias desapareçam. Gente, quem conhece a história sabe o que é discurso de extermínio. Estamos falando de racismo. Ontem o Roberto Fernandes deu uma declaração cretina, só que é o seguinte: o presidente da República aqui, em 2018, se referiu ao peso de seres humanos em arrobas, que é medida para medir peso de gado no pasto. Né? O vice-presidente da República, que tanta gente acha melhor que o Bolsonaro, é o sujeito que disse que o neto dele, por ser mais branco do que ele, era uma evolução da espécie. Quer dizer, gente, é 2018. Quem não entende 2018 não entende agora, também sobre a questão eleitoral. Porque tem todo um balanço sobre a campanha eleitoral de 2018. Eu mais conto do que faço balanço, sou contador de histórias. Não sou um intérprete com recursos, com repertório, mesmo com vocação. Mas, gente, faço balanço, mas todo mundo... o Bolsonaro se elegeu por isso, isso e isso. Gente, a questão principal é a seguinte: o candidato que venceria o Bolsonaro com o pé nas costas foi proibido de concorrer. E o que foi a Operação Lava Jato, a política Lava Jato? Está lá. Então, é isso. 2018 ensina sobre o Brasil de hoje.
E é uma tragédia. E se não se aprender com 2018, vai de novo, renovar e dar fôlego para esse obscurantismo, para essas vozes medievais. Gente, isso aí tem gente que às vezes lembra. O livro fala muito, né, nos 30, nos 40, né, o ovo da serpente, chocado. A gente tem questões aí medievais, são medievais, e que a gente ouve todo dia. Né? O obscurantismo é assustador. Então, pô, me corta aí, Daniel. Eu falo demais, Não, cara. são questões da nossa história permanentes que não são resolvidas. A questão da anistia, você tem a questão do Exército, né? O Exército teve grandes expurgos, né, em 64. Tinha uma ala nacionalista, uma ala, enfim, tinha algumas células comunistas, inclusive, então houve um amplo expurgo, né, dos militares. Você tem hoje o papel que os militares desempenham nesse governo aí, nefasto, né, sem controle, né, ou assumindo o controle em grande parte desse governo. O seu livro é bastante, não vou dizer premonitório, um livro de análise, né, um livro, enfim, de alguém que está vivendo os acontecimentos, mas os sinais de fato estavam ali, né? E essa está falando, Daniel? Desculpa. Fica lá, não, fica lá. e isso que você falou no final, só essa subestimar, né, o poder disso e a influência disso, porque no final das contas também acho que ganharia, etc., mas a gente chegou num outro estágio agora, né, e você tem o quê? Apesar de agora, né, ter os laivos democráticos, né, diante enfim, do agravamento, né, do que até para os apoiadores, né, que não titubearam em nenhum momento em apoiar uma figura como essa, que está aqui em 2018, né? Até para eles ficou um pouco complicado. A força é bastante grande, porque tem aí 30%, né? Apesar de isso parecer, enfim, menor na sociedade, né? De fato, a gente sempre tem uma parte da sociedade que é de extrema direita e que se sentiu não é uma novidade, não é uma fabricada nesse período, né? Certamente o nazismo não acabou também com 0% de aprovação de adeptos, né? Senão o neonazismo não seria tão forte hoje, o fascismo, enfim, a emergência, inclusive em países que não, enfim, que tentaram reprimir isso, como a própria Alemanha Oriental, enfim, essa tradição anticomunista, que é um bom fantasma, né? Funciona bastante, bem eficaz, mas assim, tudo isso foi autorizado, né? Eu lembro bastante, em 2018, aqui, tive uns 2 episódios. A Da Vinci tem uma identidade bastante clara, a gente tem aqui a nossa agenda, a gente tem aqui as nossas prioridades, uma livraria generalista, nós vendemos todos os livros, aqui tem todos os livros, né? Mas é evidente que nós temos a nossa opção, né? Das ciências humanas, do debate, da crítica, do pensamento crítico. Os nossos eventos são todos nessa linha também. Mas, eventualmente, você pega e vê uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Talvez influenciado por redes de livrarias que tinham um discurso único, por exemplo, como você citou sobre a Lava Jato, só livros laudatórios, não existia muito no mercado editorial lançamentos disso, isso é interessante, mas alguns existiam, mas eram praticamente vetados, livros de crítica, então você tinha um discurso único, né? Você tinha livro dessa turma toda aí, né? Da escuridão, Moro, Dallagnol, Joyce Rice, não sei mais o que é. De repente um leitor entra e se sente incomodado com o livro. Eu lembro, por exemplo, do Paulo Moreira Leite, que tinha um dos raros livros que tinha uma outra história da Lava Jato, né? Se sentia incomodado, começou a gritar na loja. Então, evidentemente que, enfim, a gente conversou, né? Enfim, para parar com aquilo, né? Mas é novo isso, entendeu? Sentir essa autorização para uma sanção social, né, para tomar essas atitudes públicas e cada vez mais públicas, e esse governo materializa isso. Mas em 2018 estava tudo lá, né, Mário? E Daniel, eu só peço a tua licença, uma conterrânea gaúcha tua que está com a gente, a Neca Jan, que minha colega de faculdade, a Lúcia, que a gente não a chamava pelo apelido com que todo mundo a trata, então eu queria dar um beijo na Lúcia. E, Daniel, olha só, cara, olha os episódios e os temas que tu foi abordando. Por exemplo, tu falou da questão da impunidade, né? Tem um capítulo sobre lutas e lágrimas chamado Tapa no Bumbum do Filho, um capítulo exclusivo sobre impunidade. Em 2018, se revela um pesquisador da FGV, Matias Spector, um documento mostrando que um relato da CIA mostrando que o Geisel, o ditador, deu ok para extermínio, mas um relato confirmando isso.
E o Bolsonaro, ao ser questionado sobre esse episódio, falou, né? Quem nunca deu tapa no bumbum do filho. Tu falou desse lamentável episódio de pais e mães de uma escola de elite de São Paulo que parecem se importar mais com a descoberta de uma adolescente do seu corpo, como a Anne Frank, do que se importar com o nazismo. Tem um capítulo do livro que só fala sobre o projeto Escola Sem Partido. E, na verdade, é o que dá uma forma institucional a essa intolerância. E se esses projetos de Escola Sem Partido se vingarem, uma professora que disser em sala de aula que a escravidão foi a maior violência da história contra o povo brasileiro, pode ser presa. Se em caso os responsáveis, a mãe, o pai, a avó, o avô, acharem não, a escravidão foi uma boa, incentivou o comércio agroexportador. É todo esse horror, né? E isso vai sendo contado. Isso da Lava Jato é impressionante, porque houve uma lavagem cerebral que serviu. Qual foi o principal resultado dessa lavagem cerebral e da Operação Lava Jato? Foi a eleição de um extremista de direita para a presidência da República. Sim. E não venham dizer que só depois, com os diálogos revelados, primeiro pela Intercept, depois continuaram a ser revelados, agora Operação Spoofing e tal. Gente, em janeiro, falando na Lúcia, na Neca Jan, Porto Alegre, terra dela, janeiro de 2018, vota o Tribunal Regional Federal da 4ª Região o recurso do Lula. Um dos 3 juízes, gente, a Constituição diz que desembargador é só desembargador de justiça estadual, de Tribunal de Justiça. Tudo bem, não vou brigar, os juízes federais de segunda instância se denominam desembargador federal. Um dos 3 juízes do TRF4 disse o seguinte, se ele está respondendo a frase, entre aspas, na minha cabeça não consegue guardar, às vezes guarda menos coisas, mas está no livro, mas é o seguinte, diz, se responde a processo é porque alguma coisa aprontou. Opa! E a presunção constitucional de inocência? E esse raciocínio significa que em nenhuma época da história, em qualquer lugar do planeta, houve um inocente acusado por um crime que não cometeu sentado no banco dos réus. Havia, ou seja, vou discutir o mérito dos autos do processo do triplex. Não, a questão é a seguinte, o Lula não teve direito ao julgamento justo, mas tudo isso servia para um propósito central, alijá-lo da eleição e levar a direita, a extrema-direita, ao poder. Porque às vezes eu vejo, o Moro, um liberal, direita liberal moderado. Não, o Sérgio Moro é um militante de extrema-direita. Quando era ministro da Justiça... Tem pudor de utilizar. Não. Daniel, quando ele era ministro da Justiça, o presidente da República disse que a jornalista Miriam Leitão, quando militava contra a ditadura, não tinha sido torturada. Ele tinha os documentos, o mínimo, isso é questão, aí são esses episódios que separam, é civilização e barbárie, é trevas ou é luz. Ele se recusou a falar, ele não falou, ele não disse nada. Então, levaram a direita, a extrema-direita ao governo central, esses valores, essas práticas que eu mencionei, citando, né, o filme O Cidadão Ilustre, de ignorância e brutalidade. Isso significa que o Brasil vai bater agora, tem mais, né, mas oficialmente 500 mil mortos pela Covid-19. Quantas dessas vidas poderiam ter sido poupadas? Durante a Copa América. Não. Durante a Copa América. Exato. Não, vai ser durante a Copa América. A Copa América, Cepa América, quando a gente fala, são questões de vida ou morte, muitas vezes pode parecer questão metafórica, alegórica. Nós estamos falando objetivamente de questão física. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Claro. Não tem discussão sobre isso, né? E Daniel, é o seguinte, tem muita gente com a mão suja de sangue. Acabei de ler agora um livro que a Companhia das Letras lançou, de uma autora sueca, sobre a Hannah Arendt, que há uma referência. A Hannah Arendt teve uma relação amorosa com o Heidegger, antes do Heidegger ser nazista e depois do Heidegger, depois da guerra, depois do Holocausto. E ela
passou a defender publicamente o Heidegger. Não, só teve 10 meses de vínculo com o Partido Nazista, com os diários do Heidegger provariam claramente, não nazista. E a Nazista. autora faz uma referência que me incomodou profundamente. Mas o Heidegger não tinha as mãos sujas de sangue. Opa! Como não tinha as mãos sujas de sangue? Exato. E quem? Eu não estou falando do povão que mudou o voto do Lula, o voto do Bolsonaro, que queria votar contra tudo que estava aí. Quem tem conhecimento, quem tem informação e ajudou a levar o Bolsonaro para o poder, tem na pandemia as mãos sujas de sangue. Assim como o seu Heidegger e todos aqueles intelectuais que deram sustentação. Empresas, né? Volkswagen, Adidas, todos têm vínculo direto. Senão não existiriam hoje, se não tivessem se beneficiado. Agora, uma coisa que você falou, que é bom, o agente, né? Eu assisti, né? Me torturei, assisti na época, gravados, algumas audiências, né? Do Moro, né? Era tudo muito evidente, né? Só uma pessoa, de fato, muito desconectada, né? Totalmente da realidade, do bom senso, né? Via que algumas coisas não encaixavam ali, né? Que era um julgamento que já estava tudo decidido. Agora o agente disso, né? Foi o Moro, né? Está nos Estados Unidos, né? Está nos Estados Unidos. O Casara falou aqui, só para sinalizar, não sei se o Casara ainda está aqui, ou se já saiu, mas só para dizer que o Mário fez uma propaganda boa do teu livro aqui, tá? Que você teve aqui. Comprei hoje autografado, a Da Vinci vende o novo livro do Rubens Casara, com dedicatória e autografado. Isso. Vai valer muito dinheiro isso um dia. Não 6 mil reais como o teu, mas vamos ver se vai chegar aí. Só para encerrar aqui, eu queria citar também, porque eu lembrei, falou do teu livro aqui, tem coisas sobre lutas e lágrimas ainda, né? Tem um capítulo muito emocionante, eu lembro muito bem desse dia, assim, aqui recebendo as pessoas com aquela... que foi o dia do assassinato da Marielle, né? Eu não lembro que dia da semana foi, mas foi as pessoas vindo aqui, fica perto aqui de onde foi o ato, na Assembleia. Nós fomos lá, você cita até o Ricardo no livro, que é um funcionário nosso aqui. E foi um dia muito... Faz tanto tempo, né? Parece, foi logo ali, mas foi um dia muito, muito forte, né? Pô, Daniel, parece que foram séculos atrás, isso foi anteontem, cara. Marielle e Anderson foram mortos numa quarta-feira à noite e aquela manifestação foi na quinta-feira. Acho eu que, para mim, é um dos momentos mais comoventes do livro, porque eu estou no meio da manifestação e vou, um repórter, bloquinho na mão, e vou contando, né? E vou contando o que foi aquela comoção. É incrível que 2 semanas antes eu tinha escrito o livro, foi sendo escrito semana a semana. Alguns textos eu publiquei originalmente no Intercept do Brasil, muitos eu guardava, eram inéditos. E 2, 3 semanas antes eu tinha dito, olha, agora no mês de março vai fazer 50 anos da morte do estudante Edson Luiz, tem um capítulo inteiro lembrando 68. E eu digo, como se reagiria hoje a uma morte assim, com essa violência, né? Cara, 2 semanas depois, desgraçadamente, Marielle e Anderson são mortos. E no dia seguinte tem essa manifestação que eu vou contando, né, dos encontros das pessoas. Uma das pessoas que estavam, né, estão nesse capítulo é o Colombo, né? Colombo de Souza, guerrilheiro da LN, que faleceu, morreu semanas atrás. Um homem de enorme dignidade, companheiro de vida da professora Jessie Jane, também guerrilheiro da LN. O Ricardo, que falou, funcionário da Da Vinci, que está no livro, as pessoas que eu ia encontrando, porque tinha gente que não se via tinha muito tempo, né? E aquilo foi muito marcante, porque pelo menos no Rio, mas em todo o Brasil teve muita manifestação. A infâmia que foi o assassinato da Marielle, do Anderson, levou muita gente para a rua, gente que não saía de casa para uma manifestação política, né? Tinha muito tempo, né? As pessoas se abraçavam, as pessoas choravam. E tem uma parte que eu conto muitas mães com os filhos e as filhas, né? E me lembro que 2 pessoas se encontraram e um falou para o outro, ainda bem que tu continua do nosso lado, né? Porque muita gente na história vai mudando de lado, né? E a violência, a infâmia,
ela acabou mexendo com muita gente. Até hoje, no país da impunidade, até hoje, os mandantes do assassinato da Marielle, do Anderson, mandante do assassinato dela, continuam impunes, né? É isso. Ao não se punir os criminosos do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, ao não se punir os criminosos da ditadura que vigorou de 64 a 85, está se dizendo para os agentes do Estado e os seus associados é o seguinte: pode fazer tudo de novo, que não dá nada. Sim. Não dá nada, né? E é isso que fizeram naquele mês de março de 2018 com a Marielle e com o Anderson. E por isso que eu digo, o livro tem 3 protagonistas, né? Marielle, Lula e o Jair Bolsonaro, como alguns dizem, o inominável, né? E lembro Mas... Diga. Não, lembro que você fala de uma outra manifestação, que foi e você citou aí do Festival Lula Livre, e você narra a ovação quando o Odair José entrou no palco e cantou o seu grande clássico, né? Eu vou tirar você desse lugar. Porque o Odair José era da mesma gravadora, Fonogram, do Gil e do Chico em 73, eles participaram do mesmo festival. O Chico e o Gil queriam cantar a música proibida e desligaram o microfone. Até hoje eu vejo muito livro de história que agentes da ditadura desligaram. Muito provavelmente foi a própria gravadora para não ser punida, né? E naquele mesmo festival, o público, que se achava muito sabido, muito esclarecido, vaiou o Odair José, cantando "Eu vou tirar você desse lugar". A ditadura era mais esperta. Os relatórios da ditadura diziam: esse cara está cantando isso para o Médici, que era o ditador de plantão. E a história muda, porque em 2018 ele chega na Lapa, né? Gente, eu sou o maior fã do Odair José. Aí ele chega na Lapa, canta alguns clássicos, e um deles, ele canta, né? "Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo". Bom, e as pessoas choravam, porque era como se o Odair José tivesse acabado de compor aquela música para um homem preso em Curitiba, que era o Lula. Falar em arte, queria mandar um abraço, um beijo para um dos maiores cantores e músicos do Rio Grande do Sul, Cardo Peixoto, pelotense, que mora hoje na Serra Gaúcha, um grande amigo, que na minha geração era só Peixoto, ele, Ricardo Peixoto. Hoje o grande Cardo Peixoto. Um beijo, Peixoto, para ti. Um beijo também, meu conterrâneo não conheço, mas já... Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para minha amiga Ana Carolina, também, que falou aqui da Escola Sem Partido, né? Ela é professora, enfrenta isso também aí, esses pais, né, translocados, né, de escolas particulares. Mas, enfim, é uma conversa que a gente poderia aqui, tem muitos temas do Marighella, de 2018, que se espraiam para agora da nossa história, mas vamos ter que encerrar. A nossa conversa vai ficar disponível no IGTV, para quem quiser assistir, certo? Vai ficar disponível para todos sempre. E nada melhor do que ler, né? Os livros são a nossa arma, né? São uma das armas, né? Para a gente, de fato, combater, né? Combate da vida, né? Refletir, pensar, criticar, cotejar, discutir, né? Com outras pessoas que falaram sobre livros. Enfim, a função de uma livraria é essa, né? Uma livraria que se preze, que não seja simplesmente um entreposto, né? De venda de mercadorias. A nossa livraria não é isso. Agora, evidentemente, com a pandemia, né, com baixa circulação, mas sempre procuramos aqui fazer desse espaço um espaço de debate e levantando pautas, autores e discussões, enfim, que também não encontram tanta guarida, né? E os livros do Mário, enfim, tem tudo a ver com isso, né? Então, Sobre Lutas e Lágrimas, invertido aqui, um livro recomendadíssimo aqui, um livro que tem muitas passagens emocionantes, um livro que vai reavivar a nossa memória, tem episódios muito bem contados, e a ligação com o presente, com o que está acontecendo hoje, com a pauta do dia, né, nesse noticiário frenético de absurdos e de ilegalidades e de barbárie. Enfim, tudo isso atualiza o livro continua muito atual. Né, muito atual, é o que a gente está vivendo. E essa biografia fantástica, né, desse personagem odiado, vilipendiado, que tentam invisibilizar, esquecer, mas ele sempre volta. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Precisamos conhecer a história de Carlos Marighella, militante comunista,
guerrilheiro, assassinado pela ditadura, uma emboscada, personagem com as suas contradições, personagem que encarnou um tempo de, não de distopias, como nós vivemos hoje, retratadas no cinema, na literatura, mas um tempo de utopias, de futuro, de horizontes. Como mudou, né? Como mudou, se pensava em utopias. E hoje a gente está num momento de, né, num contexto histórico, já há alguns anos, né, como o nosso amigo Casara diz, na miséria neoliberal, né? Não é bom, mas é o mínimo, aliás, é o possível. Não é bom, mas é isso que tem para hoje. Na frase célebre, dita de outra forma, que eu não estou lembrando agora, da Margaret Thatcher. Então, Mário, muito obrigado pelos livros, por você ter escrito esses livros. Estamos ansiosos esperando também o Carlos Lacerda. E esperamos aí que todo mundo possa ler os livros aí e comprar na Da Vinci, evidente, né? Então, Ô, suas Daniel, valeu despedidas. aí. Então, valeu, cara. Obrigado. Obrigado para o pessoal que nos acompanhou. Amanhã, no começo da tarde, eu sei que tem os livros para eu autografar e dedicar, vou passar aí. E, cara, é o seguinte, a gente falava antes, né? Quem foi Marighella ou quem é Marighella? Acho que quem é Marighella, porque como tem medo, tem gente que tem medo do Marighella hoje, nunca tiveram, e como tem gente hoje que se inspira na trajetória do Marighella para lutar pelas suas ideias, né? É impressionante. O Marighella é um cara que 52 anos depois da morte dele, eu ousaria dizer que está mais vivo do que nunca, embora continue a ser tratado como um maldito, né? Tem uma filha de 31 anos que nunca ouviu falar de Marighella na escola, uma de 20 que nunca ouviu e um de 14 que nunca ouviu. Ele continua a ser um personagem maldito, né? E é mais um dos traços, né, fascinantes do Marighella. Valeu, gente. Boa noite aí. Beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Aqui é Dalva, finalmente encontro lindo. Obrigado, Daniel, Mari da Vinci. A Barpe Bianca foi incrível, obrigada. O Antônio, maravilhoso. Seu livro tem destaque na minha humilde coleção. Já não é tão humilde assim com a presença dele. E servirá de base na educação da minha filha, que hoje tem 6 meses. Ó, eu falei de utopia, né? De horizonte, um abraço. E a Ana Carolina Bergas mandando um coração. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Mário. Um beijo em todas e todos. E como nós encerramos essas lives, a luta continua. Um beijão. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Vou fechar. Tchau, Mário. Tchau, tchau.